Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos sobre sucessão de líderes ou sucessão de liderança, assunto que já fizemos um vídeo introdutório e agora vamos estar realizando mais um vídeo aqui agora dentro, é o segundo, né, de sucessão de líderes ou sucessão de liderança, assunto que nós falamos da importância e da urgência no vídeo introdutório que está aí no YouTube. E hoje nós vamos falar de um outro tema, que é a sequência desse tema, né? É o início do que vem a ser sucessão de liderança. Mas antes de a gente prosseguir nesse assunto, nós vamos falar hoje sobre a igreja local e a sua liderança, né? A base, antes de falar da sucessão propriamente dita, vamos trazer alguns princípios aí a respeito da igreja local e da liderança local, ou seja, a liderança atual, antes de entrar propriamente dito em sucessão de liderança. Então, vamos avançar nesse assunto e o que a gente precisa saber? O plano de Deus, né? O plano de Deus é que as igrejas que elas estejam sob uma liderança de homens espiritualmente qualificados. Né? Com isso, a igreja precisa preparar líderes em potencial. Temos falado isso no vídeo introdutório, através de estudos e ou discipulado específico para a liderança. Paulo treinou Timóteo e Tito para cuidarem temporariamente das igrejas até que líderes fossem designados. E deu algumas instruções aí através de Atos, capítulo 16, do 1 ao 13, onde fala das características do Timóteo, do jovem que ele encontrou no caminho da sua viagem missionária, e como esse jovem tinha bons testemunhos com os demais. Esses são assuntos e pontos e princípios para se trabalhar em liderança. E também 2 Timóteo 2,2, que também fala paralelamente a esse assunto. Bem, então, dando sequência, quais são os aspectos a serem abordados antes de designar líderes para a igreja local? O que tem que ser abordado? Quais são os aspectos que nós precisamos atentar para designar líderes numa igreja local? A gente fez um estudo bem parecido com esse em 2006, na Casa de Oração na Penha, um estudo que nós levamos quando não estávamos lá ainda no presbitério. 4 anos antes de assumir ali o presbitério, nós levamos um estudo sobre como designar líderes para a igreja local, e a gente viu esses aspectos que nós vamos ver aqui. Então, vamos ver alguns aspectos a serem abordados antes de designar líderes para a igreja local. O que a Bíblia ensina e fala sobre isso? Bem, um dos aspectos, ensinar a igreja, o primeiro aspecto para designar líderes ou ver líderes em potencial, é ensinar a igreja o que a Bíblia diz sobre o que é ser líder, o que é ser líder, né? E o que é liderança local. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, a gente vai encontrar aí de Gênesis a Apocalipse, né? Não só aqueles aspectos importantes de Timóteo e Tito, mas vários outros assuntos. Por exemplo, a gente vê aí na Bíblia, desde o Antigo Testamento, a forma como as lideranças atuaram, a maneira como Moisés conduziu a sua liderança, a maneira como Jétro o orientou para que estabelecesse líderes de 1.000, líderes de 100, líderes de 10, enfim, o avanço e o aperfeiçoamento da liderança através dos ensinamentos bíblicos. A gente via que os líderes, né, as 12 tribos ali de Israel, tinha líderes, e esses líderes tiveram que, por exemplo, quando foi entrar na Terra Prometida, eles molharam os seus pés no Jordão, os líderes, e o povo passou a seco. Mas os líderes molharam os pés. E quando chegou no meio da travessia, Deus disse para que os líderes pegassem pedras, e não eram pedras pequenas, pedras grandes, para do outro lado do rio eles fizessem um memorial, para que quando olhasse aquelas pedras, ou seja, não era pedrinha, eram pedras grandes,
para todos que passassem por ali e perguntassem que pedras são essas, e explicasse, né, que o povo entrou ali a seco. Então foram os líderes que carregaram pedra. Os líderes molharam os pés e o povo passou a seco. Os líderes carregaram as pedras e o povo carregou aquilo que tinha nas suas mãos. Mas quem carregou pedra e quem molhou os pés foram os líderes. Na época de instituir o sacerdócio, os líderes vieram com as suas varas e enterraram na areia ali do deserto e para ver qual que seria escolhido, e no caso onde a vara de Arão floresceu e deu amêndoas. Mas foram os líderes que trouxeram as suas varas, foram os líderes que ficaram acordados enquanto o povo foi dormir. Então, líder que molha os pés, líder que carrega pedra, líder que fica acordado enquanto o povo foi dormir. E só voltou no outro dia de manhã. Mas os líderes ficaram ali para ver qual daquelas varas ali iria florescer, que Deus iria escolher. Então, ensinar a igreja o que a Bíblia diz sobre o que é ser líder, o que é realmente ser líder e o que é ser liderança local. Então, a primeira coisa é ensinar a igreja sobre isso. Primeiro aspecto a ser abordado para designar liderança. Outro aspecto é ensinar como designar líderes. Então, tem ali 1 Timóteo, capítulo 3, tem o livro de Tito, no capítulo 1, que fala sobre os deveres, sobre as características dos líderes. Então, ensinar a igreja o que é ser líder, ensinar a igreja sobre liderança local e ensinar a igreja como designar líder. Porque como é que vai designar líder? Como é que vai designar líder se a igreja não sabe designar líder? Como é que você vai perguntar e ter a participação de uma igreja para designar líderes se a igreja não sabe nada sobre isso? Então, vai passar uma responsabilidade para a igreja que ela não sabe. Então, para designar líder, tem que ter esse ensinamento, tem que ensinar a igreja o que é ser líder, o que é liderança local e como designar líder. Outro aspecto sobre a designar a liderança é ensinar o princípio dos irmãos unidos, que diz: lidera quem mais serve. Né? Jesus disse isso, é um princípio não só dos irmãos, mas um princípio bíblico e de Jesus. Aquele que quer ser o maior, seja o que sirva. Então, lidera quem mais serve. É um aspecto para designar liderança. Outro aspecto, designar aqueles que sejam respeitados ou cujo trabalho tem sido aceito e apreciado pela maioria da igreja. Ou seja, designar, a gente costuma até falar que a casa de oração, né, os irmãos da casa de oração, dos irmãos unidos, não elege uma liderança, mas reconhece uma liderança. Então, é designar aqueles que sejam respeitados, cujo trabalho tem sido aceito. Como foi falado aqui, Atos capítulo 16, do 1 ao 3, Paulo fazendo missões junto com Silas, encontrou Timóteo e viu que era um dos discípulos, ou seja, era um homem salvo no Senhor Jesus Cristo e que dava bom testemunho a todas as outras pessoas. Uma pessoa respeitada, reconhecida, assim como em Atos capítulo 6, quando foi designado para os diáconos para ajudar no trabalho da distribuição ali social, foi isso, ó, veja entre vocês, reconheçam entre vocês homens cheios do Espírito Santo, sabedoria, que é aceito por todos, que é reconhecido por todos, homens que possam fazer esse trabalho. Verifiquem entre vocês, ou seja, percebam entre vocês. Então, é designar aqueles que têm sido respeitados. Não designar líderes sem antes ter apreciação da igreja. Por isso que eu falei aqui que é importante, antes de tudo, ensinar a igreja o que é ser líder, ensinar a igreja o que a Bíblia diz sobre liderança local e ensinar como designar líder, porque não deve se designar líderes sem antes ter a apreciação da igreja, o amém da igreja, o reconhecimento da igreja. Outra questão que a gente pode apreciar, outro aspecto, é não deixar essa designação somente nas mãos da igreja. A igreja tem que estar preparada, ensinada sobre isso, e não pode estar só na mão da igreja e dizer, nós queremos fulano de tal, nós queremos
X, Y, enfim, não pode deixar somente nas mãos da igreja, né? Tem que ter aí também a apreciação da liderança já existente. Outro aspecto é pedir à igreja sugestões. Não deixar tudo na mão da igreja, mas pedir à igreja sugestões de pessoas. Não pode ser também somente a liderança a trazer nome, somente a liderança a trazer alguém. Não, mas também tem que pedir à igreja sugestões de pessoas e as razões por que estão sugerindo essas pessoas. E esse é outro aspecto para designar liderança. Outro aspecto é perguntar aos que serão designados, né, aqueles que foram designados, que foram apresentados, que foram sugeridos, perguntar para eles se eles aceitam tal designação e deixar claro as responsabilidades doravante assumidas. Ou seja, o que eles vão fazer, o que se espera dele, o que eles podem, quais são as responsabilidades, os deveres, quais são os direitos que eles estão perdendo a partir de agora, porque tudo isso está incluso é, ao assumir uma liderança. Então, tem que deixar claro, porque já houve situações e casos, desde uma liderança de departamento até um presbitério, de pessoas que assumiram uma responsabilidade e depois conduzir a sua vida da maneira que eles queriam, quando, na verdade, tinha certos aspectos que eles não poderiam é, ter essa liberdade mais, porque era inerente ao cargo que se assumiu. Então, tem que perguntar para a pessoa que está sendo designada se ela aceita isso e se ela sabe das responsabilidades, das exigências que vão ser cobradas dela a partir do momento que ela assume a liderança, porque ela não está assumindo a liderança simplesmente para ser líder, simplesmente para ter o nome de líder, mas para assumir responsabilidade. Então, tem que perguntar para ela se ela aceita tal designação, para saber se ela realmente quer essa situação. Outro aspecto importante é ensinar que deve haver convicção do chamado. A pessoa que está sendo designada, ela tem que ter a convicção de que ela tem um chamado ao presbitério, que ela tem um chamado àquela determinada liderança, seja líder de departamento, seja liderança no que setor for. Tem que saber se ela tem a convicção de que ela foi chamada para aquilo, porque nas coisas de Deus, no reino de Deus, não tem não tem quebra-galho. Não tem as pessoas que estão quebrando galho. Tem que saber se elas realmente aceitam, né, e têm a convicção desse chamado e o amor pelo povo da igreja local. Se elas amam, se elas vestiram a camisa do trabalho local, se elas amam o trabalho local, se elas amam as pessoas que ali estão. Outro aspecto é ensinar a igreja que deve haver oração no período da escolha. Então, enquanto vai estar se designando, vai se estar trabalhando, vai se estar reunindo em administrativa e nesses momentos todos, desses processos que nós estamos falando aqui, desses aspectos que nós estamos falando aqui, a igreja tem que estar em oração. Deve haver oração para o período da escolha, para que a vontade de Deus, a orientação do Espírito Santo seja realizada nesse momento. Outra coisa, outro aspecto é ensinar que vai haver um período de observação e avaliação de quem foi designado. Então, ele foi designado, mas ele vai ser avaliado. É necessário que se veja, agora que a pessoa foi investida nessa posição, nessa responsabilidade que ela assumiu, é saber se ela realmente está cumprindo aquilo pela qual foi investida. A avaliação do designado. Outra situação, a oficialização, para terminar, para fechar, a oficialização do designado deve ser realizada em ato público e solene. Ato público e solene. Tem que ser, não pode ser uma coisa de qualquer maneira, tem que ser para toda a igreja, para toda a região ficar sabendo que aquilo que foi feito não foi feito uma coisa qualquer. Um ato designado que deve ser realizado, um ato público e solene, mesmo que seja com uma solenidade simples, mas precisa ser realizado solenemente. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, que você fique com esses aspectos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.